É isso aí, galera. Vamos lá, né? Para mais uma atividade. Tenham todos um ótimo dia. Deixa eu, então, colocar aqui a nossa atividade na tela. Vamos lá? Pronto. Já estamos aqui com a nossa atividade em tela. E nessa aula, pessoal, eu quero falar com vocês sobre o calor latente, tá? Bem, qual a diferença entre calor latente e calor sensível? No caso do calor sensível, como o próprio nome sugere, eu posso sentir, perceber. Isso quer dizer o quê? Que quando eu forneço calor para um corpo e ele tem a sua variação de temperatura ocorrendo, então, nesse caso, o calor cedido para ele é um calor sensível. Latente quer dizer o quê? Quer dizer interno. Isso quer dizer que o calor que é cedido para um corpo e que altera a estrutura interna da matéria é definido como sendo calor latente. Nesse caso, pessoal, se eu cedo o calor para um corpo e ele muda de fase, por exemplo, ele passa da fase sólida para a fase líquida, esse calor cedido a ele é calor latente. Se ele passa da fase líquida para a fase gasosa, o calor cedido para ele também é calor latente. Da mesma forma, se o calor cedido for para ele passar da fase sólida para a gasosa, da fase gasosa para a fase líquida ou da fase líquida para a fase sólida. Em qualquer uma das mudanças de estado físico, o calor cedido ao ou recebido do material será definido como sendo calor latente, tá certo? Que é o calor que altera a estrutura molecular desse material. E aí é o seguinte, galera, aqui tem um detalhe importante. Por exemplo, se você umidifica a sua casa, por exemplo, num dia seco e muito quente, você limpa a casa, por exemplo, ou você joga água na casa, você vai estar umidificando o ar. O ar, para poder passar da fase líquida para a fase gasosa, ele vai retirar calor do ambiente. Isso faz com que o ambiente fique refrigerado. Porém, se você saturar o ar com vapor de água, ou seja, se você colocar muito vapor de água no ar, ocorre um fenômeno invertido. O vapor de água suspenso no ar ele vai condensar. Quando o vapor de água suspenso no ar condensa, ele cede calor para o meio, tá? É por isso que em dias chuvosos você sente aquele chamado de abafamento, fica bem quente o ambiente, né? Se não tiver muito muito frio, num dia chuvoso, você vai perceber que após a chuva você sente calor. Por quê? Porque o vapor de água, para ele tornar-se água na fase líquida, ele vai ceder calor para o meio, tá certo? E aí, como que a gente calcula o calor latente, ou seja, o calor necessário para a substância mudar de fase? A gente tem uma formulazinha, né? Que ela tem um macete. É chamada da equação do Quimolesa. QML, Quimolesa. Ou seja, a quantidade de calor Q é igual à massa do corpo vezes o calor latente. E esse calor latente, pessoal, é uma característica do material. Por exemplo, o gelo, ele tem calor latente 80. Isso quer dizer que para o gelo passar para a fase líquida, cada grama de gelo tem que receber 80 calorias, tá certo? O calor latente de vaporização da água, 540. Isso quer dizer que 1 grama de água, para se tornar vapor, ela tem que receber 540 calorias, tá certo? Note que os calores latentes, tanto de fusão quanto de vaporização, são números bem grandes, né? No caso, o calor específico sensível da água, ou seja, o calor necessário para a água aquecer para 1 grama de água aquecer em 1 grau Celsius é apenas 1, tá certo? É um valor unitário. Enquanto que o calor latente de fusão do gelo
é 80 e de vaporização da água é 540, o calor específico é apenas 1, tá certo? Detalhe importante, pessoal, as unidades de medida podem ser em calorias, como eu já disse, pode também ser em joule. A massa pode vir em gramas ou em quilogramas. Vale ressaltar o seguinte, que geralmente a gente usa a quantidade de calor em calorias e a massa em gramas, mas em uma situação ou outra pode aparecer joule e quilogramas, sem problema nenhum, tá certo? Como eu já disse para vocês, pessoal, a solidificação e a liquefação são processos exotérmicos. Isso quer dizer o quê? Para o vapor de água se transformar em água, ele libera calor para o meio. Para a água se transformar em gelo, ela também vai liberar calor para o meio, tá? E isso faz com que o processo receba o nome de exotérmico. Já a fusão e a vaporização é o contrário. Para o gelo passar para a fase líquida, ele tem que perder calor. Perdão, ele tem que receber calor. No caso, o gelo, recebendo calor, torna-se água. A água, para se tornar vapor, tem que receber calor. Como eu disse para você, né? No caso de você umedecer o ar, jogando, por exemplo, água na casa, né, ou colocando uma toalha no seu quarto, você vai estar fazendo com que a água passe da fase líquida para a fase gasosa. Vamos, então, aqui nas atividades? Atividade de número 1. Diz assim, o calor latente de fusão do vapor, tem um errinho de digitação aqui, me perdoa, o calor latente do vapor é de 540 calorias por grama. Para que uma massa de 200 gramas de vapor de água seja transformado em água sem variação de temperatura, são necessárias quantas calorias? Então, como eu disse para vocês, nós vamos usar a equação do quimolesa, certo? Q igual a M vezes L. Então, vamos lá. Q igual a M vezes L. Só um detalhe aqui, galera. Nós queremos calcular a quantidade de calor, então, Q é o valor que a gente está procurando. Só um detalhe. A massa é uma massa de 200 gramas vezes o calor latente aqui. Ele vale 540 calorias por grama. Inclusive, já tinha dito para vocês anteriormente. Porém, nesse caso, como o vapor de água vai se transformar em água, né? Eu tenho... Deixa eu primeiro digitar aqui, né? Eu tenho o seguinte. Eu tenho que o calor ele vai ser um calor cedido para o meio. Então, a água, o vapor de água ele vai ter que perder calor. Por isso, eu associo ao 540 o sinal negativo, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que essa massa de água vai perder uma determinada quantidade de calor. Fazendo jogo de sinal, o 200 tem sinal positivo, então mais vezes menos dá menos, e a gente faz a multiplicação, 200 vezes 540. Para ficar mais fácil, eu vou fazer 2 vezes 54. 2 vezes 54 vai dar 108. E os 3 zeros eu acrescento ao meu resultado, então dá 108.000 calorias, certo? O menos, vale lembrar, ele não tem... que o significado matemático dele é que essa massa de vapor de água vai ter que perder 108.000 calorias para se tornar água, tá ok? Então, vamos lá, galera. Vamos para a questão de número 2. Questão de número 2. O calor específico latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. Para uma massa de água de 100 gramas, sem variação de temperatura,
torne-se gelo a 0 graus Celsius, qual a quantidade de calor necessária? Como eu já disse para vocês, nós vamos usar novamente a equação do Q moleza, Q igual a M vezes L, certo? Calculando Q igual a massa de água é uma massa de 100 gramas e o calor latente 80. Porém, mais uma vez, né, eu quero que vocês entendam que eu tenho água passando para a fase sólida. Para a água passar para a fase sólida, ela tem que perder calor. Então, por isso, eu vou associar ao número 80 o sinal negativo, certo? Então, eu terei Q igual massa 100 gramas. Opa, vamos fazer o cálculo, né? Primeiro jogo de sinal. Mais, o 100 não tem sinal, quando não tem é positivo, mais vezes menos, menos 100 vezes 80. Vou fazer 1 vezes 8 dá 8 e acrescentar os 3 zeros. Então, serão necessárias 8.000 calorias. Certo, galera? Então, estamos aí com a atividade, mais uma atividade resolvida. E é isso aí. Tenham todos um ótimo dia, tá bom?